Graça e paz em nome de Jesus. Uma excelente noite a você que está aqui conosco nesse lugar. Você que acompanha pelas redes sociais e pela TV Unicesumar, é uma alegria ter a sua companhia conosco também. Estamos nessa série de mensagens que tem por título e tema Praticando o Caminho. E eu queria compartilhar com você que esse dia tão especial que o Senhor reservou sobre um tema, uma disciplina, uma prática tão importante para os aprendizes de Jesus, que é o serviço. Quando falamos sobre serviço, estamos falando sobre uma prática que era do próprio Jesus. E ele ensinou os discípulos na caminhada do dia a dia, na universidade do discipulado ao céu aberto. E um desses lugares é em João capítulo 6, que nós vamos encontrar Jesus ensinando os seus discípulos na caminhada e na jornada sobre o serviço. O texto diz assim: algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Vamos dar uma pausa aqui, olhar para o contexto, entender o cenário e depois nós vamos seguir para os versículos posteriores. Quando esse registro do evangelista João traz a temática e o contexto do povo e do público-alvo que seguia Jesus, nos traz imediatamente uma reflexão. Qual era a característica dessas pessoas que seguiam Jesus para esses lugares distantes e desérticos? Porque quando falamos em ouvir Jesus em lugares para longe da cidade, nós não estamos falando daquilo que nós costumamos no nosso mundo ocidental 2000 anos depois. Naquele período, só o fato de você deixar a sua cidade, ultrapassar as muralhas que eram o limite da segurança, você já era alguém considerado vulnerável. Só o fato de você avançar alguns passos para além da circunvizinhança, você já era considerado alguém que estava em situação de ameaça, principalmente em lugares desérticos ou ermos, como este onde Jesus estava. O que fazia essa multidão deixar o conforto da casa, a segurança da cidade e se enveredar por caminhos para longe, onde poderiam ser presas fáceis para criminosos e assaltantes e também sofrerem com um lugar inóspito onde não poderiam ter comida ou acesso a qualquer tipo de sustento? O que fazia essas pessoas seguirem Jesus mesmo em lugares tão ameaçadores e distantes como esse? Bom, o evangelista João faz questão de registrar. Essas pessoas ouviram que Jesus realizava milagres e que tinha curado enfermos. Ou seja, as pessoas que empreendiam esse movimento eram aquelas que tinham profundas necessidades, carências, vulnerabilidades e de alguma maneira havia uma fome em suas almas por sentido e também por restauração. De forma geral, quem procuravam Jesus eram os doentes, os enfermos, as pessoas que estavam passando por crises, gente que estava marginalizada, gente que precisava saciar uma fome, muito mais do corpo físico, uma fome da existência, para que aquilo que eles estivessem vivendo tivesse algum tipo de refrigério pontual e uma restauração que eles buscavam. Então, diante disso, João capítulo 6 tem um contexto simples e prático. Um mundo, um contexto e um cenário de gente ferida, machucada, carente, necessitada, vulnerável. Consegue perceber esse cenário? A questão é que esse cenário corresponde exatamente ao nosso. 2000 anos depois, a gente mudou de condição, a gente avançou em termos de história, mas o mundo que nós vivemos, embora tenha tido um grande progresso, de acordo com os mais otimistas, ele ainda continua sendo um lugar de ferimentos e machucados, um lugar de pessoas famintas, doentes e carentes. Ao nosso redor nós podemos ver isso o tempo todo. Podemos enxergar, perceber e notar de uma maneira mais natural do que gostaríamos. É só você olhar, por exemplo, as pessoas feridas em nome da ausência. Gente que está sendo gerada sem a genética da vida familiar. Gente que está sendo gerada sem o contexto de proteção e de amor de uma família estruturada. Famílias fragmentadas.
Filhos que já não têm mais a presença dos seus pais dentro do lar, em virtude da normalização do divórcio, ou até mesmo da normalização de um mundo onde as pessoas colocam os seus filhos, viram as costas e vão para um próximo relacionamento. Um mundo de filhos órfãos de pais vivos, que já não tem mais atenção, onde a paternidade tem sido um grande dilema, a identidade, o pertencimento, gerando uma geração insegura, uma geração ansiosa, uma geração frágil e muito vulnerável. É só olhar também para aqueles que são feridos em nome da violência, vítimas de bullying, que se tornou uma normativa dos nossos dias e altamente tolerado, principalmente no sistema educacional. Pessoas que estão sendo vítimas de violência por causa de abusos físicos. As mulheres que estão sendo vítimas desses acontecimentos cada vez mais presentes e incômodos numa sociedade que deveria ser mais esclarecida. Uma sociedade que deveria ser mais sóbria. Gente que está sendo abusada sexualmente e que inclusive as estatísticas maqueiam essa realidade. O número de abuso está cada vez aumentando mais ao invés de diminuir. Parece que quanto mais em progresso, quanto mais esclarecidos somos, mais animais nos tornamos em alguns comportamentos como esses. Gente que está ferida pela violência do abuso emocional, convivendo com relacionamentos tóxicos, se adaptando e se acomodando a isso, porque afinal de contas, receberam isso dentro da sua família, acharam que isso é normal e se submetem a um relacionamento que só extrai, que só drena a vida emocional e não acrescenta em nada. Relacionamentos tóxicos. Gente abusada pela violência do abuso espiritual, pessoas machucadas em nome de Deus, pessoas feridas nas igrejas em virtude de um líder que ocupa a posição de autoridade e que, para satisfazer o seu ego e a sua ganância pessoal, explora, humilha, extrai das pessoas sem lhes dar nada. Gente que se sente abusada espiritualmente pelo sistema religioso e se sente machucada por isso. Sem falar de gente que também está ferida em nome da solidão. Um mundo onde as pessoas acostumaram a conviver com as redes, a se conectar com gente distante e a desprezar as que estão perto. Filhos órfãos de pais vivos que estão no mesmo lugar, mas que não convivem no mesmo ambiente mais, espiritualmente, emocionalmente, estão distantes. Gente que já não tem mais relacionamento próximo, que se sente isolado. O novo câncer da sociedade, a solidão, que traz esse sentimento de afastamento, de abandono, de desprezo. Gente ferida por esse contexto. E também os feridos em nome da rejeição. Uma rejeição cada vez mais violenta, principalmente por uma palavra que está sendo normalizada no mundo pós-moderno: traição. Traição digital, traição por mensagens, traição física, uma traição emocional. E a traição não se diz respeito apenas no ambiente conjugal, onde um dos parceiros é infiel, mas também nos relacionamentos de amizade, onde as pessoas são descartáveis, são usadas como plataforma para alcançar algum objetivo. Esse é o mundo que você e eu vivemos, que nos fere e nos faz sentir rejeitados. Gente fragmentada dentro do lar, a normalização do divórcio por causa do nível de traição acontecendo e rejeições que criam um buraco existencial na alma. Gente ferida por causa do sistema. Um sistema financeiro exorbitante, que nos coloca numa posição que nunca nos sacia, que nos faz consumir sempre mais, viver acima do que podemos, trabalhar muito mais para nos dar aquele limite que queremos alcançar e que nunca chega. Gente ferida porque não consegue dar o padrão que gostaria para a sua família em termos financeiros. Gente machucada porque quer atender um padrão de beleza que é inconcebível. Gente ferida por causa do tribunal da internet, foi cancelado, foi exposto, foi humilhado. Gente ferida por ser minoria, por participar de posições onde as outras pessoas, na maioria, excluem, tratam com preconceito, difamam. Gente machucada por causa das injustiças, das condições econômicas, dos lugares e os acessos a bens e serviços que não conseguem possuir. Um mundo que fere também em nome do pecado, por causa das compulsões, da pornografia, da promiscuidade, da imoralidade, da falta de relevância e reverência, da falta de limites morais e étnicos. Esse mundo
que me falta tempo para explorar, é um mundo que fere, que gera pessoas carentes como essas que estão ao nosso redor, como esse mundo que se propõe ao progresso, mas que devolve ferimentos, que se propõe ao otimismo, mas que devolve machucados, e que gera gente machucada e profundamente abatida, faminta na alma, dolorida nos relacionamentos, machucada na existência. Nós não estamos longe do contexto de João capítulo 6. Por isso que tem muita gente se expondo aos absurdos, às ameaças, aos perigos, às vulnerabilidades, apenas para ter uma dose de esperança, um alimento que lhes faça sentido e algo que seja uma panaceia, ou seja, um remedicamento que se propõe a curar todos os seus males. Isso é panaceia. Quantas pessoas machucadas ao nosso redor, na universidade, no trabalho, na família, dentro de casa, na igreja que pertencemos, quanta gente machucada. E óbvio que um contexto desse não poderia ficar sem intervenção. É por isso que Jesus se aproxima dos discípulos agora, olhando para esse cenário, e interfere como um mestre. E esse mestre atua no versículo 5 da seguinte maneira, e bastante interessante. Levantando os olhos, Jesus viu uma grande multidão que se aproximava e disse a Filipe: Onde compraremos pães para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pôr Filipe à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Lembre-se, a multidão é de gente ferida, carente, necessitada e frágil. Os discípulos são os aprendizes que devem reproduzir o estilo de vida de Jesus. E Jesus é um mestre que faz as perguntas necessárias para que os seus aprendizes aprendam. Uma das melhores técnicas e maneiras de você proporcionar o ensino-aprendizagem, que é o objetivo final de qualquer pedagogia, é você não dar respostas, mas fazer perguntas. E é por isso que Jesus, o pedagogo por excelência, olha para aquele grupo de aprendizes e diz: eu quero provocar vocês à reflexão. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Onde nós vamos comprar pão para essa multidão faminta e dar de comer a um povo que tem um desejo de saciedade da alma? Por que Jesus faz essa pergunta direcionada a Filipe? Eu não sei. Será que porque ele era o mais planilhado dos discípulos? Ou será que ele era aquele perfil mais comando e controle? Ou talvez ele fosse o que detinha o orçamento do ministério dos discípulos? Ou quem sabe fosse o responsável pelas licitações com as padarias mais próximas? Talvez o Filipe fosse o responsável por fazer 3 orçamentos e trazer aquele que mais se adequava ao padrão dos discípulos. Nós não sabemos. O fato é que essa pergunta de Jesus trouxe uma inquietação nos discípulos, e você vai saber já já o porquê que eu tenho essa certeza. Os discípulos ficaram em polvorosa naquele momento e quiseram de alguma maneira dar cada um a sua resposta. Filipe foi o primeiro, mas a verdade é que Jesus estava perguntando a todos os discípulos, porque se o mestre pergunta, os aprendizes têm que mostrar o que eles aprenderam. Infelizmente, a resposta daqueles aprendizes não foi tão satisfatória e tão agradável assim. A resposta daqueles aprendizes foi um pequeno pão, uma grande calculadora e uma imensa venda. São 3 respostas que não saciam o interesse de Jesus naquele momento de sondar o coração deles, mas que provoca uma profunda reflexão. E faz com que Jesus chegue naquele lugar, naquele ambiente, para ensiná-los na escola de discipulado a céu aberto, fazendo com que eles possam refletir suas próprias respostas. O primeiro e o mais ousado é o Filipe, que como mestre, ou que com o mestre, oferece a sua resposta. A minha pergunta para você é: se nós também somos aprendizes, se nós também estamos num cenário onde existe uma multidão ao nosso redor, de gente faminta, carente, necessitada e vulnerável, se nós, como discípulos de Jesus, somos seus aprendizes, também temos que dar respostas à sua pergunta, que respostas você tem dado? Qual é a resposta em saído dos seus lábios? A pergunta é a mesma para todos. Onde, segundo a IPI de Maringá, João, Maria, Fernando, Rebeca, Miriam, onde nós vamos comprar pão
para dar de comer a essa multidão faminta? Essa pergunta ainda continua ecoando e ainda continua exigindo respostas. Você vai responder com uma venda? Você vai responder com pão? Ou você vai responder com uma linda e maravilhosa calculadora? Qual será a sua resposta? Talvez você esteja me olhando aí com essa expressão de como assim? Então vamos primeiro à resposta da calculadora. Temos o nosso irmão Filipe, que fala o seguinte: Jesus, 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então vamos fazer o cálculo. 200 denários. Cada denário corresponde a uma diária do mundo antigo. No mundo atual, uma diária aqui na nossa região em torno de R$200. R$200 vezes 200 dias de trabalho. Seria um montante de R$40 mil, só para tentar chegar perto de alimentar cada pessoa com um mísero pequeno pedaço de pão. E depois que Filipe faz o cálculo, ele diz: não fecha a conta, e essas pessoas não vão conseguir ser bem alimentadas. Senhor Jesus, a gente não pode servi-los. E a expressão de Filipe, para pessoas que também dão uma desculpa e a resposta da calculadora, os calculistas e contadores que me ouvem aqui nesse lugar e que me assistem pela internet, elas vão dizer a seguinte coisa: a conta não fecha. Para quem quer servir a Jesus e servir no sistema do reino de Deus, eu posso garantir para você, a conta nunca vai fechar. Não vai fechar porque não faz sentido. Não faz sentido você pegar meio período do seu domingo, estar aqui às 3 horas da tarde, ficar na escada ou no estacionamento com guarda-chuva, carregando as pessoas e voltar para sua casa 10 horas da noite, depois de desmontar esse lugar, e pegar o seu dia de folga, o seu dia de descanso com a família, para servir uma igreja local. Não faz sentido, a conta não fecha. Não faz sentido você pegar o seu talento com manejo de neurodivergentes e entregar pelo menos uma vez por mês numa igreja local e poder servir para que pais de neurodivergentes escutem um culto aqui, enquanto eles são bem cuidados na sala de cuidados infantis. Não faz sentido, não é verdade? Porque não tem recurso, não tem ganho. A lei de causa e efeito e de custo-benefício não opera ao nosso favor quando diz respeito ao reino de Deus. Porque quem faz conta sempre vai calcular os seus prejuízos. E sempre há prejuízo. Servir no reino sempre existem danos pessoais. E eu não estou aqui para dizer o contrário. Uma opção de andar e servir Jesus vai incluir na sua vida prejuízos. Prejuízo em relação à sua zona de conforto. Calcule. O que vai envolver a sua vida em termos de ajudar o outro? E ultrapasse os limites da segunda IPI, ultrapasse os limites religiosos. Pense na sua vida, pense na sua trajetória, pense no seu ser e estar no mundo. A sua zona de conforto vai ser exposta. O lugar onde você tem domínio e controle talvez seja afetado. Você vai ter prejuízos também, talvez econômicos, porque ajudar, se mobilizar, favorecer pessoas, também envolve algum tipo de prejuízo financeiro, que você poderia estar investindo a si mesmo e olhando para suas próprias necessidades e suprindo os seus próprios interesses. Também traz prejuízo de agenda, onde as suas prioridades são alteradas. Servir a Jesus inclui uma mudança de agenda. O seu tempo de beach tênis talvez seja comprometido. O seu tempo de cuidar do corpo e fazer o seu lazer talvez também seja prejudicado. Seu lazer pessoal e a maratonização de séries talvez também seja afetado. Ou seja, a sua prioridade em termos agora de carreiras, onde você está avançando e crescendo em termos do mercado, também pode ser afetado. Não tem como seguir a Jesus e também não enfrentar algum tipo de prejuízo de agenda e de prioridades. Também existe um custo pessoal e emocional. Quando a gente dispõe a ouvir os fracos, quando a gente se dispõe a estender a mão aos oprimidos, quando a gente se propõe a ser refrigério a quem está exausto, também tem um custo pessoal, também tem um custo emocional. Ouvir as misérias, as dores, os sofrimentos, os lamentos de quem precisa de cuidado e amparo, de quem tem fome
no vazio da alma existencial e de quem está carente e totalmente vulnerável diante de um mundo que só se aproveita e machuca. Por isso, quem faz conta não serve. Quem calcula, quem faz racionalizações, não vai poder dizer: eis-me aqui, Senhor, usa o meu carro, usa o meu cargo, usa a minha empresa, usa a minha história, usa a minha agenda, usa meus talentos, usa a minha vida. Não vai dizer, porque sempre inclui um prejuízo e inclui um dano pessoal. E essas pessoas acostumam a fazer cálculos para dizer: não diz respeito a mim. É o que Filipe está dizendo. Se eu não consigo atingir, então não diz respeito a mim. A conta não fecha porque não faz sentido. Mas quem disse que fica sem recompensa? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: meus irmãos, sejam firmes, sempre firmes, inabaláveis e abundantes. Firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. E não é a igreja, porque o reino de Deus é maior que a igreja. Abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Eu quero garantir para você que seguir a Jesus, servir a Jesus e ser um instrumento de alívio a uma multidão faminta não ficará sem recompensa. O problema é que essa recompensa não vem do jeito e nem no tempo que você imagina. Por isso que na nossa sociedade acostumada com custo-benefício, servir não faz sentido. Porque muitas vezes o servir só envolve o custo, e o benefício vai ser jogado para uma eternidade distante, que sequer eu sou capaz de antecipar agora. Servir não faz sentido. E os calculistas vão usar as suas calculadoras emocionais, existenciais, patrimoniais, pessoais, espirituais, para dizer: não tem nada a ver comigo. Um dia eu estava no aeroporto de Joanesburgo, capital da África do Sul. Estava numa conexão de 9 horas de retorno ao Brasil. E sentado naquele aeroporto, desgastado, exausto, junto com uma equipe que comigo tinha ido ao Senegal, para a gente reformar uma base missionária durante 11 dias. Nós voltamos e estávamos naquele lugar só esperando chegar em nossa casa de novo. E eu comecei a fazer uns cálculos. E calculei o quanto que eu gastei de passagem. Foi um dinheiro considerável que eu poderia ter investido da minha família e ter passado talvez um final de semana num resort. Eu comecei a calcular o que eu gastei com alimentação e também com deslocamentos. Depois eu comecei a calcular a oferta que eu deixei em material de construção. E depois a oferta que nós deixamos para aquela base missionária, uma oferta generosa de todos os irmãos que estavam aqui naquele lugar. E depois eu calculei os meus 13 dias longe da minha comunidade local. Um pastor titular, quando ele sai da sua comunidade durante 13 dias, quando ele volta, significa que ele tem todos os problemas elevados a 13. Porque eles não esperam por ele o seu retorno. Eles vão avolumando e vão ficando criados. E eu calculei o custo desse retorno e depois calculei o custo dos perigos que me envolviam, tanto físicos, no sentido de estar num país com uma condição precária de saúde e de uma grande insalubridade, com risco de malária, e também os riscos espirituais, porque eu estava num lugar com menos de 1% de cristãos, onde a perseguição religiosa poderia acontecer de forma evidente. E calculei também a ausência da minha casa, do meu tempo de descanso. Ou seja, eu coloquei tudo no cálculo e dizia: não fecha a conta, não faz sentido eu estar aqui nesse aeroporto querendo voltar para minha casa agora. E então eu levantei uma oração e disse ao Senhor: Deus, muito obrigado, porque o Senhor não permitiu que eu fizesse as contas, senão eu não estaria aqui. Graças a Deus que eu não fiz as contas, porque se eu tivesse feito as contas, talvez eu não tivesse experimentado a maior experiência da minha vida pessoal, talvez até os dias de hoje. Uma experiência única que me amadureceu, que me formou e que me fez ver algo no mundo que eu ainda não tinha visto. Mas não faz sentido. Porque quando nós nos propomos a calcular, irmãos e irmãs, não faz sentido. E sabe o que a gente vai dizer? Essa multidão vai continuar faminta. Para você que faz cálculos para servir o reino de Deus, para você que acha que é jovem demais, tem dinheiro demais ou tem dinheiro de menos, para você que acha que não tem tempo ou tem possibilidades demais ou possibilidade de menos, eu quero dizer para você: quem faz cálculo vai conviver com a multidão faminta, sem lhe dar a oportunidade
de saciar a sua sede, a sua fome e o clamor da sua alma. O segundo grupo se apresenta na voz de André. Vamos ver se não estamos entre eles. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Senhor, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O André, ele é mais proativo. Claro, irmão de Pedro, poderia ser realmente talvez intempestivo como ele. Quando ele viu que Jesus estava fazendo um plano de alimentação para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ele toma uma decisão. Vamos fazer uma varredura no ambiente e vamos descobrir o que nós temos de recursos alimentares para poder compartilhar e dar o mínimo necessário para a sobrevivência dessa noite. Ou para pelo menos as pessoas voltarem para casa em segurança. Quando ele faz a varredura, chega a informação com o seu grupo de espiões e tudo que ele consegue são 5 pães e 2 peixinhos. E quando ele chega com aquilo que ele descobriu que tinha, ele já traz a resposta. Senhor, nós temos alguma coisa, mas essa alguma coisa não vale nada. Senhor, nós temos alguma coisa, mas o que é isso para tanta gente? O que nós temos não é suficiente. Gente que vive debaixo desse sistema são pessoas que dão as respostas da desculpa, do esquivo, da insuficiência. Elas costumam dizer o seguinte: o meu radar da falta é muito maior do que o radar da abundância. O meu radar da escassez é muito mais alto do que o radar dos recursos. Então o que eu entendo é o seguinte: eu não tenho tempo suficiente, dinheiro suficiente, talento suficiente. Ou seja, o problema não é meu, porque o que eu tenho não dá conta. Quantas pessoas que me ouvem exatamente aqui agora e sabem que tem alguma coisa, sabem que tem algo para compartilhar nesse mundo. Em termos financeiros pode ser, mas eu não quero restringir a minha conversa sobre isso, porque nós já falamos sobre generosidade algumas semanas atrás e falamos sobre finanças. Mas gente que tem um pouco de tempo, gente que tem alguns recursos de talento, de dons, gente que sabe ouvir, gente que sabe perceber, gente que sabe manusear, gente que sabe acolher, gente que sabe falar, gente que sabe ajudar, gente que sabe compadecer, gente que tem alguma coisa, mas que olha para um mundo tão grande e com tantos dilemas e diz: o que sou eu diante de um mundo tão perdido como esse? Ou, como a gente costuma ouvir com frequência, não está na Bíblia, mas alguns podem até citar com um versículo bíblico: quem sou eu na fila do pão? Eu não sou ninguém, eu não tenho nada. É isso que André está dizendo. Senhor, diante de tamanha necessidade, tudo que nós temos ainda é insuficiente. Quantos aqui estão amparados nessa muleta da desculpa? Quantos que me ouvem pela internet agora e sabem que estão se sustentando num argumento frágil de que o que tem não é suficiente? Isso é uma mentira e um engano que nós contamos, são narrativas que construímos para nos fazer permanecer na poltrona do consumo, dizendo que o que eu tenho ainda não é o suficiente. Quem sabe quando eu tiver mais? Então eu preciso de mais da igreja, eu preciso de mais recursos, eu preciso de mais estruturas, eu preciso de mais eventos, de mais programas, mais conferências, eu preciso de mais coisas que a igreja me dê, para que então depois disso eu possa dar alguma coisa. E eu digo para você o seguinte: quem não entrega agora, porque diz que não tem o suficiente, nunca entregará quando for o bastante. Quem tem agora e não entrega por dizer que não é o suficiente, nunca entregará quando for o bastante. É no pouco, é no ilimitado, é no escasso, é no pequeno pãozinho que a diferença se marca e a diferença se faz. E nós precisamos recuperar essa posição de que o pequeno que eu tenho, o pouco que eu possuo, nas mãos daquele que pode multiplicar, pode fazer muita coisa. O problema é quando eu me desculpo disso e digo que a minha parte nunca será suficiente. Um certo jovem estava andando pela orla de uma praia e viu as estrelas do mar ali no sol escaldante diante da areia, diante de um fenômeno climático que havia acontecido. E ele então, compadecido com aquelas pequenas estrelas do mar, pega cada uma delas e começa a devolver para o oceano, pacientemente e ingenuamente. Quando de repente se aproxima perto dele um homem sábio, sensato, racional, maduro, e diz para aquele jovem: você sabe que o que você está fazendo é inútil.
Você sabe que é uma grande ingenuidade você tentar salvar as estrelas do mar. Dê uma olhada, quilômetros de praia pela frente, quantas estrelas do mar que você não vai conseguir salvar. E pense na imensidão de mares ao redor do mundo, quantas estrelas do mar vão morrer e você não vai ter acesso a elas. Então, meu jovem, permita-lhe dizer, o seu esforço é em vão e a sua atividade é inútil. E aquele jovenzinho, no alto da sua infantilidade e maturidade, da sua inocência pueril, pega a estrela do mar, olha para aquele homem, joga dentro do oceano e diz para aquele homem: eu sei que eu não vou salvar todas as estrelas do mar. Pega mais uma, joga no oceano e olhando para aquele homem diz: mas pelo menos para essa eu fiz a diferença. Irmãos, nós não vamos salvar o mundo, nós não somos os salvadores da pátria, mas o Senhor tem colocado diante de nós possibilidades de fazer a diferença para uma pessoa, para uma família, para um departamento, para uma cidade, para uma nação. E não sei onde isso pode chegar, mas o fato é que toda transformação em larga escala começa com uma atividade em pequenos movimentos. E talvez o próximo movimento que vai transformar a sua família venha de você. O próximo movimento que vai transformar a cultura dessa igreja numa igreja que aprende a servir com excelência e que ama servir a Jesus onde passa, talvez comece com você. E talvez a cidade de Maringá seja impactada por algo que a sua empresa comece num ato de servir um mundo carente, faminto e necessitado. Talvez com uma única oferta e contribuição do seu tempo você pode salvar uma família inteira. Eu não sei, mas algo pequeno Deus pode usar para transformar vidas e corações. E você é convidado para refletir a isso, porque gente que dá desculpa vai conviver com gente faminta ao seu lado e não vai fazer nada para mudar esse cenário. Como não fosse o suficiente, tem mais uma resposta que talvez você esteja ansioso para saber ou para descobrir: a resposta da venda. Conhece essa? Bom, para que a gente possa chegar à venda, eu preciso complementar esse texto com os outros evangelhos. A multiplicação dos pães e peixes é o único evento que é registrado nos 4 evangelhos. Todos eles. Por alguma razão, João não registra isso que eu vou mostrar para você agora. Talvez ele queria mais mostrar a necessidade da multidão do que a realidade do que eles estavam vivendo naquele momento. Mas o fato é que Mateus, Marcos e Lucas dizem algo em comum, que eu vou trazer para você aqui agora, e vou usar o evangelho de Marcos para mostrar. Naquele movimento, entre cálculos e entre recursos escassos, os discípulos chegam a Jesus e dizem: já era tarde. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. O que os discípulos estão fazendo e dizendo aqui? Eles estão compartilhando uma verdade. A gente não quer ver o sofrimento alheio. A gente não quer enxergar necessidades. Senhor Jesus, faz um favor a ti e a nós. Manda os carentes embora. Manda os famintos embora. Manda os necessitados para longe. Nós não queremos vê-los, porque eles são os responsáveis pelas suas vidas. Eles merecem buscar o seu próprio alimento. Eles decidiram por si mesmos saírem de suas cidades e se exporem à vulnerabilidade. O embrião do discurso neoliberal já acontecia 2000 anos atrás, onde você é aquilo que você merece. Você tem aquilo que você merece. Então os discípulos dizem: fecha os nossos olhos, Jesus, manda esse povo embora, porque eles têm que cuidar de si mesmos. Eles não são nossa responsabilidade. E esse discurso talvez seja o maior discurso do mundo evangélico, que se apropria de um movimento mundano, politizado, social, que diz para as pessoas que elas devem pagar o preço das suas escolhas e que devem viver refém da sua própria sorte. Uma igreja evangélica que deveria olhar para os famintos e os carentes, necessitados e vulneráveis e servi-los com altruísmo e decência. Dá desculpa do afastamento para dizer: eles estão onde merecem. E então delegam ao mundo mesmo a responsabilidade de se autocurar, de se autoalimentar. Irmãos, onde nós estamos com a cabeça? O mundo é que provoca a ferida, e se ele faz a ferida, ele não pode curar.
O sistema do mundo é a causa do problema, e se ele é a causa do problema, ele não pode ser a solução. É só a igreja de Jesus que pode responder a esse mundo. É só os aprendizes dele que podem ser suas mãos, seus pés, seus olhos, seus lábios, seus ouvidos e sua vida num mundo que precisa de graça. É só a comunidade de aprendizes que podem andar nesse mundo com cabeça erguida e diagnóstico pronto para saber que tem muita gente ao nosso redor, doente, enferma, com a alma atrofiada e que precisam de um pão de graça, um pedaço de misericórdia, um abraço de compaixão e uma possibilidade de segunda chance. Que igreja é essa que se chama pelo nome de Jesus, mas que não pratica o que ele pratica? A igreja mais parecida com o terceiro grupo, o grupo da insensibilidade, é o grupo que vai usar vendas e vai dizer: o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, igreja, vamos vendar os nossos olhos. Eu sei que essa imagem não é agradável, mas não me veja como pastor Denis. Me veja aqui como um estereótipo, uma representação da igreja evangélica brasileira, que fechou os seus olhos para o mundo lá fora, para poder se ensimesmar em seus próprios interesses pessoais, que fechou os seus olhos a mães solteiras que rastejam pela vida em busca de sobrevivência, que fechou seus olhos a pessoas doentes em estágios terminais e que delegaram a estas a possibilidade de se autocurarem e de se autocuidarem, que não são capazes de fazer a sua própria comida ou limpar a sua casa, mas o problema é dela, afinal de contas eu não estou vendo. O que os olhos não veem, o coração não sente. O coração não sente, não se compromete. O que não se compromete não tem atitude. Então eu estou livre disso. A minha inércia, a minha inanição é justificada porque eu não percebi, eu não vi. Quando o Senhor esteve nu e nós te vestimos? Quando o Senhor esteve enfermo e nós não fomos te visitar? Quando o Senhor esteve preso e nós não fomos te ver? Quando o Senhor teve sede e nós não demos de comer? Nós não vimos. É óbvio, igreja brasileira, é óbvio, segundo IPI de Maringá, é óbvio, pretensos discípulos de Jesus, quem não vê, não enxerga, quem não enxerga, não se move, não vê a dor do outro, não vê aquele jovem abandonado, depressivo, com ideação suicida, não vê o filho com vítima de bullying, de sofrimentos emocionais constantes, não vê o empresário do lado chorando e lamentando pela sua falência ou pela sua estrutura miserável, não consegue enxergar o casal que está a ponto de uma separação e uma ruptura que vai destruir corações e dilacerar sonhos, não consegue enxergar pessoas que estão na marginalidade, que estão perdidas, sem Cristo e sem a palavra. Uma igreja vendada não enxerga a dor do mundo, não enxerga o sofrimento alheio, não enxerga a necessidade e os famintos. Por isso a minha pergunta para você é: em qual grupo nós estamos? Qual é a resposta madura de aprendizes de Jesus? Onde essa mensagem chegar? E não só na segunda igreja presbiteriana independente de Maringá. Onde ela chegar, qual vai ser a nossa resposta? Venda? Que me desculpa de não enxergar o sofrimento alheio? Ou as dores de almas que procuram graça? Pãezinhos que eu não distribuo generosamente porque acho que nunca vai ser o suficiente? Calculadoras que dizem que o prejuízo que eu tenho que absorver não faz sentido e não vale a pena assumir? Qual será a nossa resposta? Porque o Mestre não nos deixa com respostas ruins. O Mestre nos ensina através das nossas respostas ruins. E hoje, com graça e misericórdia, Ele vem para dizer para nós: se vocês querem praticar o caminho, a resposta de vocês é da cadeira. Cadeira, porque esse é um elemento visual que eu quero que você leve para a sua semana. Essa semana, essas imagens vão provocar você uma profunda reflexão. Pãezinhos, calculadora, venda e cadeira.
Porque Jesus disse, depois de receber as piores respostas possíveis, mande o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e o mesmo fez com os peixes. Você sabe o resto da história. O que Jesus ensina os discípulos é o seguinte: no reino de Deus, a gente não calcula os prejuízos ou os custos. No reino de Deus, a gente nunca diz que é insuficiente. No reino de Deus, a gente não manda ninguém embora. No reino de Deus, a gente manda as pessoas se sentarem, porque para essas tem pão fresco o tempo todo, tem graça a ser compartilhada, tem misericórdia a ser expandida. No reino de Deus, a gente diz: sente-se. Bem-vindo ao reino de Deus, sente-se. Você não precisa andar faminto mais. Você não precisa se lançar a mais camas, a mais mesas de bar. Você não precisa se lançar a mais trabalho. Você não precisa se lançar a mais padrões de beleza. Você não precisa se lançar a mais sofrimentos, a mais medicamentos. Você não precisa se lançar a mais isolamento. Você não precisa se lançar a mais exclusões. Sente-se. Jesus não manda embora, irmãos. Jesus manda se assentar. Quantas pessoas perto de você mandou embora? Quantas oportunidades de servir o reino nós temos mandado embora? Quantas chances de servir o Cristo que amamos e professamos nós temos dito: vão embora, porque não faz sentido. É hora de uma igreja madura, aprendiz de Jesus e que imita o mestre, dizer à multidão faminta: sente-se, tem pão fresco. No balcão da minha empresa tem pão fresco, porque a minha empresa não é minha, é do Senhor. Na sala da minha clínica tem pão fresco, porque aquela clínica não é para mim, é do Senhor. Na minha universidade tem pão fresco, porque se eu estou ali é para a glória de Deus que estou. Na minha casa tem pão fresco, porque se eu estou naquele lugar é para a glória de Deus que eu estou ali. Tem pão fresco na minha igreja, porque se Deus me plantou naquela comunidade é para frutificar para a glória dele. Tem pão fresco. Manda se assentar, irmãos. Mandem se assentar, porque você tem recursos, todos nós os temos. Agora é a hora de a gente dizer: Senhor, faz o milagre, porque é na postura de se mandar sentar que o milagre acontece. Eu sei que olhando para a sua vida hoje, talvez você que entrou a primeira vez nesse lugar diga: como eu? Sim, você também. Você também. Você diga: mas se eu posso? Sim, porque o milagre acontece quando você se dispõe a servir. E como que a gente pode servir? Como que a gente pode servir? Em primeiro lugar, comece onde você está. Jesus não esperou o dia amanhecer. Jesus não esperou a geografia mudar, eles voltarem para a cidade e encontrarem uma conveniência para passar o cartão em 10 vezes. Jesus começou onde estava. Jesus não esperou a oportunidade para servir, ele serviu de onde estava. Talvez você esteja passando pelo luto mais sofrido da sua vida. Comece onde você está, mesmo no seu luto. Talvez você esteja passando por uma crise conjugal das mais intensas. Comece a servir onde você está. Talvez o problema financeiro que você esteja vivendo nunca se assemelhou ao que você passa por agora, mas comece onde você está. Talvez a sua saúde emocional esteja mais frágil do que nunca antes. Comece onde você está. Talvez você esteja tendo oportunidades que nunca teve. Comece onde você está. Talvez a sua empresa esteja ascendendo como nunca antes. Comece onde você está. Talvez você esteja tão feliz com o seu matrimônio. Comece onde você está. Talvez você esteja feliz da igreja que você participa. Comece onde você está. Não espere geografia, não espere circunstâncias. Apenas comece onde você está. E comece com o que você tem. Se você tem tempo, ofereça esse tempo. Se você tem sensibilidade para ouvir, escute corações que não têm voz. Se você tem um abraço caloroso, acolha aqueles que estão sendo abandonados. Se você tem recursos financeiros, invista naqueles que não podem. Você pode ser via de bênção, fruto de bênção na vida de quem está perto de você. Se você tem palavras de sabedoria, oferte generosamente. Se você tem uma experiência de superação, sirva a partir da sua experiência. Se você tem um dom e um talento pessoal, ministre a partir do seu dom. Comece com o que você tem e não com o que você almeja ter,
ou com o que o outro tenha. Comece com o que você tem. Essa semana, o nosso desafio como aprendizes de Jesus é fazer como Ele fez. E como Ele fez, mandando-se assentar, nós queremos movimentar em 3 etapas. E você pode acompanhar o nosso site essa semana, que estará tudo descrito lá. Primeiro, reflita o quanto que servir faz bem para a sua alma. A psicologia positiva, que eu sou muito favorável e muito inclinado a, diz que, através do modelo PERMA, uma das coisas que mais traz sentido e significado para o ser humano é servir o outro. É o senso de utilidade, é o senso de transcendência, onde não para em mim, onde eu consigo multiplicar isso na vida de pessoas. Isso devolve para mim numa escala jamais pensada. A neurociência, a psicologia positiva está diagnosticando hoje o que Jesus disse há 2000 anos atrás em Atos 20:35. Mais feliz é aquele que dá do que o que recebe. Você vai receber um artigo e você vai entrar no site e vai ter informações mais profundas sobre como servir faz bem para a alma e muda ciclos sociais de negatividade e de prejuízo e de danos pessoais. Tem gente sendo curada de depressão porque serve. Tem gente sendo curada de síndrome do pânico porque aprendeu a servir. Tem gente restaurando seu casamento porque descobriu que servir o marido ou a esposa é um instrumento que faz bem a ela também e além do seu casamento. Segundo, eu quero convidar você a fazer uma autoavaliação. Se você tem mais mentalidade de consumidor ou mais mentalidade de servo ou serva. É uma autorreflexão, é um teste rápido, só para você considerar onde você está no projeto do reino. Lembre-se, o reino de Deus é maior que a segunda IPI de Maringá. Nós precisamos de você em ministérios nesse lugar, mas o reino de Deus é muito maior. Você serve em todo o tempo. E por fim, o mais importante que eu quero que você estabeleça é o desafio de uma prática de serviço para cada dia da semana. Uma. E você pode escolher uma das 4, ou você pode fazer as 4 intercalando entre elas. A primeira, veja isso, você pode servir na sua casa. Nunca lavou a louça? Faz isso com gratidão e alegria essa semana. Nunca lavou um banheiro? Se propõe a isso. Não cortou a grama e nem varreu lá fora? Experimente fazer essa possibilidade. Nunca recebeu o marido com uma jantinha especial, organizando uma recepção para ele? Não precisa ser um alimento de alta qualidade, mas aquela sensação de que você estava esperando por ele. Faça isso. Sirva o seu parceiro com alegria e gratidão. Reúna os seus filhos, tire o celular da mão e diga: o que a gente pode fazer essa semana para a gente servir uns aos outros? Talvez seja uma sessão de massagem, ou quem sabe um filme na Netflix. Ou talvez seja um jogo de tabuleiro, ou quem sabe um passeio ao ar livre, ou até um cinema juntos. Não sei, mas tirando o celular da mesa ou das mãos, você vai descobrir que você pode servir a sua família. Vamos servir? E vamos começar em casa, atos secretos e que ninguém vai ver. E não poste no seu celular, não poste no seu Instagram. Se você colocar lá, cumprindo meu praticando o caminho com a minha família, é pecado, tá? Não vai valer. É ato secreto, pessoal. E eu convido você a praticar o caminho. Que tal praticar o caminho no seu trabalho? Passe em alguma loja, uma chocolateria, quem sabe, e compre um chocolatinho 70% mais saudável e menos pico glicêmico. E você pode presentear os seus colegas de trabalho e colocar um cartãozinho junto. Essa semana será mais doce para você. Olha que coisa linda. Sirva os seus amigos de trabalho. Procure almoçar com uma pessoa do mesmo sexo, que isso é prudência. Leve para almoçar, pague um almoço para ele. Leve a amiga do seu trabalho, você que é mulher, para um cafezinho. E invista na vida dela tempo e dinheiro e diga: eu queria abençoar você. Sirva. Faça um ato de generosidade. A gente não precisa ser rico para fazer isso. Faça um ato de atravessar as salas e ir na sala daquela pessoa que você nunca conversou, orar com ela, quem sabe, perguntar se ela tem um pedido de oração. Um ato de serviço dentro do trabalho. Faça isso no dia a dia. Que tal começar a exercer no trânsito de Maringá? Quando alguém na sua frente der seta, faça o que nenhum maringaense faz. Dá espaço para ele passar. Deixa ele passar, irmão. Seja gentil, generoso e sirva os outros motoristas da nossa cidade. Na fila do caixa, dê espaço para os mais velhos.
Ajude um PNE a subir as escadas ou a sair do carro. Olhe para as pessoas neurodivergentes e trate com carinho ao invés de julgamento. Aquela criança mais impulsiva, com TOD, TEA, TDAH, e que você julga como mal criada, que tal acolhê-la? Perguntar para os pais se você pode ajudar em alguma coisa. Servir no dia a dia, ver as oportunidades de abençoar e abraçar. Talvez pagar uma conta de uma pessoa que está com a conta atrasada, de água, de luz, fazer uma compra secreta e mandar entregar uma cesta de café da manhã para uma pessoa que você admira. Vou te passar o endereço no final da pregação, tá? Fica a dica. Manda uma cesta de café da manhã. Valorize, reconheça, abençoe. E que tal servir a sua igreja? Olhe para lugares na sua igreja que não tem ninguém servindo. Olhe para os lugares que as pessoas não gostam de servir, que não tem aplauso, que não tem visibilidade. Pergunte para essas pessoas de colete e diga: como é que eu posso servir em lugares que as pessoas não estão sendo chamadas? Dê o seu nome para ela e seja um servo escondido, mas um servo útil para a glória de Deus. Quando você chegar aqui mais cedo, estacione mais longe, para poder priorizar as pessoas que chegam atrasadas por imprevistos, nossos visitantes e os portadores de necessidades especiais. Seja gentil, seja servo no seu estacionamento. Vamos encontrar múltiplas maneiras, e você vai encontrar no site outras possibilidades que serão desafios da nossa semana. Um ato de serviço por dia para praticar o caminho com Jesus, e você vai ver que isso é viciante, transformador, e você vai querer sempre fazer mais. Enquanto nós ouvimos essa canção, eu quero convidar você a refletir. Qual é a sua resposta? Calculadora, venda, pão ou cadeira? Se você quer viver o milagre do serviço, essa é a única alternativa. Com os pés lá
quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza. Se você puder fechar os seus olhos e apresentar a Deus a sua oração. Senhor Jesus, nós não queremos ser daqueles que diante da lição do Mestre responde errado. Não queremos ser daqueles que diante da lição do Mestre dá desculpas. Senhor, nós queremos ser daqueles que junto com o Senhor manda o povo se assentar, porque sabe que vem pão fresco da tua presença, porque o Senhor mesmo é o pão da vida. Senhor Jesus, faz desta igreja, dessa comunidade, uma cultura de serviço, que a gente tenha alegria de servir ao Senhor quando estivermos aqui dentro, que haja uma paixão de servir ao Senhor, desde os lugares mais públicos até os lugares mais escondidos, que haja uma paixão em te servir nessa igreja, mas que sejamos, ó Deus, apaixonados em te servir para além dessa igreja, no mundo, no dia a dia e por onde passarmos. Usa nossas mãos e os nossos pequenos recursos, usa nosso coração e as nossas limitações, e nos faz ser instrumentos de cura, restauração, reabilitação de um mundo que só fere e só machuca, porque nós somos, Senhor, somos o sinal do reino, somos, ó Deus, esperança, e nós queremos declarar isso ao Senhor. Levanta uma igreja que diz isso com toda a força e com todo o coração, que nós vamos sinalizar nesse reino mundano o reino do Senhor, a glória do Senhor, a presença do Senhor. Então, Senhor Jesus, que o Senhor nos use nessa semana para manifestarmos a sua glória. Eu quero convidar você a cantar mais uma vez. Somos sim, diante da tua presença, Senhor. Você é sal da terra, você é a luz do mundo, e o milagre nessa cidade vai acontecer. O milagre nessa cidade vai acontecer. Mais uma vez, vamos declarar bem forte que nós somos uma casa que é sal e luz. Somos luz. Oh Deus, faz o teu milagre com esse povo. Distribui esperança, distribui graça. Aleluia. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida, de que essa semana você terá inúmeras oportunidades de servir. Aleluia. E que você estará sem vendas para enxergar, estará sem calculadora para se movimentar, e estará com recursos simples, mas poderosos para abençoar. Deus abençoe sua semana e comece servindo, dando uma excelente semana às pessoas que estão perto de você. Abrace e cumprimente o maior número de pessoas e diga para ela: uma linda semana de serviço. E você que nos acompanhou pela internet, uma linda semana de serviço a você também.